Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós leremos o texto dos versículos 19 a 21. João 20, de 19 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Eu vou pedir aos irmãos do coral para me dar um ventilador desse aqui, para eu não derramar de tanto suar enquanto prego. Vamos orar. Obrigado. Querido Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Ó grande Deus, que privilégio temos de adorar-te em espírito e em verdade nessa manhã. Tudo por causa da obra do nosso Redentor. É por isso que ousadamente entramos na sala do trono e, para alcançar graça, misericórdia e socorro para a ocasião oportuna, clamamos ao Senhor que tenhas misericórdia de nós. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós nesse momento. E que ouçamos, ó Deus, ó Pai, o Espírito falando na Escritura, enquanto ela é exposta diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Quebranta o nosso coração, ó Deus. Dá-nos um coração quebrantado e humilde. E que, ó Deus, nesta manhã, ao meditar em implicações práticas que a ressurreição traz para a nossa vida, o nosso coração, Deus, ó Pai, se encha de paz e alegria. E que Tu nos levantes, Deus, para cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Exalta-te a ti mesmo, ó Senhor, na exposição do texto nesta manhã. Exalta a Cristo Jesus e que a presença graciosa do teu Espírito seja perceptível em nosso meio enquanto a palavra é exposta, de maneira que fique claro que ainda que se veja o pastor, que se ouça a voz do pastor, como dizia Lutero, quem está falando comigo não é o pastor. Quem está falando comigo é o próprio Senhor. Fala conosco. Ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O domingo chegou. Na última sexta-feira, terminamos o nosso culto das 7 palavras da cruz, fazendo referência à pregação do pregador negro-americano Shadrach, Mesaque e Lockridge, sermão repetido pelo pregador John Jones, onde ambos dizem: é sexta-feira, mas o domingo está chegando. O domingo chegou. O anjo do céu baixou. A pedra ele rolou. O Espírito ao Cristo ressuscitou. A vitória nosso Senhor conquistou. Nosso Rei está vivo. Ele ressuscitou. E em nosso texto, amados irmãos, depois de aparecer as mulheres, no fim do dia os discípulos estão reunidos no cenáculo, amedrontados, com medo de serem ainda presos pelos judeus, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus aparece no meio deles. E ao olharmos para esse texto maravilhoso, a palavra do Senhor nos apresenta nessa manhã as bênçãos da ressurreição. Bênçãos da ressurreição. Pastor, qual é a primeira bênção da ressurreição que o texto nos apresenta? Paz.
Primeira bênção da ressurreição para o nosso coração, paz. Vamos ler, irmãos, todos numa só voz, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor, leamos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Esse é o primeiro culto dominical da igreja cristã. Ao cair da tarde, por volta das 18 horas, o texto nos diz que é o primeiro dia da semana, mostrando para nós que agora essa ressurreição que enche de paz o nosso coração marca um novo tempo. O dia de adoração no Antigo Testamento era o 7º, mas agora Jesus, que é o nosso Shabat, o nosso descanso, ressuscita no primeiro dia da semana. Antes nós terminávamos descansando, mas agora nós começamos do descanso da grande salvação que o Senhor nos dá. Ele que é Yahvé Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Então, marcando um novo tempo, no primeiro dia da semana, o Senhor aparece no meio deles, para dar a eles vitória sobre o medo, porque eles estão trancafiados, morrendo de medo dos judeus. E a ressurreição veio para mostrar que o nosso Senhor controla a história, e porque Ele ressuscitou, nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém. E quando eles estão ali amedrontados, Jesus com o seu corpo ressurreto, aparece no meio deles. Irmãos, vejam bem, não é um espírito que atravessou uma parede, é o Senhor em carne, com seu corpo ressuscitado, amado irmão. Ele aparece no meio deles e diz, Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. Que bênção maravilhosa é saber que Jesus veio nos dar paz. A palavra Shalom no hebraico, traduzida para o grego eirene, significa, amados irmãos, plenitude, significa inteireza, significa integralidade, significa integridade, significa paz. Quando Jesus diz Shalom Aleichem, Ele os está abençoando com sua própria graça e com sua própria presença. A palavra de Deus nos diz na carta aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você desfrutará de comunhão íntima com o Senhor, de paz em sua presença. Deus quer expulsar todo o medo da vida dos discípulos, marcando o início de um novo tempo, começando agora o dia do Senhor, que é o nosso dia de adoração. Jesus abençoa os discípulos com paz. A primeira bênção que a ressurreição traz para nós é paz. Pastor, como nós teremos paz? Paulo, em Romanos 4, 25, diz, irmãos, que o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, para pagar a nossa dívida, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Você só pode ser declarado justo pela fé por Deus, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E é por isso que Paulo diz em Romanos 5:1, logo em seguida, que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido amigo e irmão, no momento em que o Espírito Santo te regenerou soberanamente, quando você ouviu a palavra, te deu a fé como dom, você creu, Deus bate o martelo no tribunal e disse, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo, e considera a justiça de Cristo sobre você. Nesse momento agora, você tem paz com Deus. Você não tem mais dívida alguma no tribunal de Deus. Você já não é mais culpado. Cristo pagou a sua dívida. Você é livre. Você está perdoado. Nenhuma condenação há para você.
A sua posição agora é de alguém que é justificado diante do nosso Deus. Mas é impressionante perceber que há muita gente que professou a sua fé e diz ser justificado que não desfruta de paz. Ainda que esteja em paz com Deus, muitas vezes vive uma vida angustiada, vive uma vida atribulada, vive como se uma espada lhe atravessasse o coração. Então, pastor, tendo eu crido em Jesus, estando em paz com Deus, como é que eu posso desfrutar de paz na minha vida? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus te deu paz com Deus. Para que você tenha paz com Deus, você tem que ter comunhão íntima com o Senhor, desfrutando de uma vida abençoada de oração, derramando as suas angústias, os seus problemas, as suas dores, os seus clamores, oferecendo a Ele gratidão e buscando a sua presença. E quando você tem comunhão com o Senhor, a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, funciona como um guardião, um soldado na porta da sua mente e do seu coração, porque você está em Cristo Jesus. O Senhor quer te encher de paz, porque Jesus ressuscitou, você não precisa mais ter medo. Você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo do inferno, você não precisa ter medo de homens. O seu rei ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nada na sua vida, exatamente nada, está fora do controle do Senhor. Ele te ama, confie nele. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele ressuscitou. Ele virá te buscar, a sua vida pertence a Ele. Então tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos dos problemas, tire os olhos de você mesmo e olhe para Jesus, pois Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Ele ressuscitou, Ele cuida de você. Nada pode separar você do amor deste Senhor maravilhoso. Então, meu querido irmão, creia no Senhor, busque um relacionamento vivo e pessoal com Ele, e que essa implicação maravilhosa da ressurreição, que é paz, que é fruto do enchimento do Espírito em nossa vida, esteja no seu coração, te dando inteireza, alegria, plenitude, integralidade, comunhão com Deus em todos os momentos da sua vida. Quando eu era pastor lá no Chile e viajava por aquelas rodovias, pregando, dando aulas de homilética no seminário de norte a sul do Chile, viajando naquelas madrugadas geladas, às vezes correndo o risco de cochilar, a canção que mais me abençoava era aquela canção do Marcos Witt, que no coro diz: sei que a tua fidelidade, cante comigo, leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Mais uma vez, sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nessa manhã, você já está em paz com Deus. Que a paz de Deus transborde no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que bênção maravilhosa é a ressurreição. Ela é
a vitória da vida sobre a morte. A primeira bênção que a ressurreição nos traz é paz. Mas olhando para o texto nesta manhã, a palavra do Senhor nos diz que a ressurreição tem outra bênção para o nosso coração. E a próxima bênção é alegria. Pastor, qual é a segunda bênção da ressurreição? Alegria. Versículo de número 20. Eu vou ler uma vez a igreja a segunda vez. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Vocês, irmãos. Amados irmãos, o Senhor prova que Ele é o Deus homem em seu corpo ressuscitado diante deles. Uma das características do corpo ressuscitado do Senhor é que Ele aparece num lugar e desaparece ao mesmo tempo. Tem gente que tem uma visão louca, estou até com meu professor de teologia aqui no banco, que acha que foi um espírito que entrou pela parede. O texto não fala isso. É Jesus em carne, ressuscitado, com seu corpo que venceu a morte. E então, depois que ele os abençoou com paz, ele mostra para eles a mão. Eles podem tocar nas feridas, eles podem tocar na cicatriz do lado. Então, percebendo, amados irmãos, que é verdadeiramente o Senhor, a palavra de Deus nos diz que o coração deles é tomado de alegria. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. A ressurreição é a possibilidade do reencontro, a possibilidade de que vejamos nosso Senhor outra vez. É a certeza de que a morte não pôde detê-lo. Ele é o Todo-Poderoso Rei e Senhor. Ele venceu a morte. E agora os discípulos têm diante dos seus olhos o Cristo ressurreto. Eles podem tocar nele. E a alegria do Senhor inunda os seus corações, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é impressionante, irmãos, que sempre tem que ter no culto da igreja um faltoso. E nesse primeiro culto teve um faltoso, Tomé. E toda vez que você falta do culto, você perde a bênção de ser alimentado com a palavra. E você perde a oportunidade de experimentar a visitação da graça de Deus no culto. O faltoso perdeu a bênção de contemplar a manifestação do Senhor Jesus. Quando foram dizer para Tomé, chamado Dídimo, o Senhor esteve aqui, Ele ressuscitou. Não acredito de jeito nenhum. Se eu não botar o meu dedo na sua mão, e se eu não botar a mão do seu lado, eu não acreditarei. Graças a Deus, que há oportunidade de arrependimento para os faltosos. Amém, irmãos? Domingo que vem, Tomé está no culto. E Jesus aparece, Shalom Aleichem. E ele olha, Senhor meu e Deus meu. Jesus olha para ele, porque me viste e creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Põe aqui teu dedo na minha mão, tua mão no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Irmãos, nós não vimos o corpo ressurreto do nosso Senhor, mas nós cremos no seu Evangelho, porque o Espírito Santo regenerou o nosso coração. E o Senhor se revelou a nós por meio da sua palavra. Nós somos esses bem-aventurados que ainda não viram, mas creram. E porque cremos em Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós somos reconciliados com Deus. Nós recebemos a bênção da vida eterna. Nós somos selados com o Espírito Santo. Fomos justificados pela fé. Fomos adotados, amados irmãos, no cartório celestial no momento em que cremos. Nesse momento o Espírito Santo nos selou. E agora Ele habita em nós. E nós estamos unidos espiritualmente pela fé.
Nós, amados irmãos, temos a bênção da vida eterna, nós temos comunhão com o Senhor e temos a plena certeza de que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós, amados irmãos, entendemos o tamanho da salvação que recebemos, a alegria tem que inundar o nosso coração. Nós não viveremos como coitadinhos, como pobres vítimas da existência. Não seremos como aquela hiena que passava no desenho animado, que vivia dizendo: ó vida, ó tristeza, ó azar. Não, 1000 vezes não! O nosso Senhor venceu a morte, Ele está vivo. No último dia, Ele nos ressuscitará também, e nós passaremos a eternidade em Sua presença. Então, meu irmão, se arrependa de olhar para as circunstâncias e de colocar qualquer coisa, projeto ou pessoa no lugar de Deus. Porque se o seu coração tem andado triste, é porque Jesus não é o maior amor da sua vida. Se você entende o grande amor de Cristo, dando a vida na cruz por você, se você entende que Ele ressuscitou, venceu a morte, está sentado à direita de Deus, reina sobre tudo e virá em glória te buscar, você sabe que a sua vida não está perdida no mar da existência, a sua vida tem propósito, nada em sua vida acontece por acaso, e todas as coisas cooperam para o bem da sua salvação. Alegre-se no Senhor. Você é a pessoa mais amada da terra. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no... Outra vez digo-vos, louvado seja Deus. É por isso que o Salmo 100 diz no versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Amados irmãos, se nós entendemos o Evangelho, e o grande amor que Deus tem por nós, nós devemos nos arrepender de viver uma vida triste na presença do nosso Senhor. Na antiguidade, para que você tenha ideia, era considerado um pecado gravíssimo qualquer pessoa ficar triste na presença dos reis da Pérsia. O Império Persa foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele ia desde a Europa, atravessando a Ásia até a Índia, amados irmãos. E por isso que quando Neemias está triste na presença do rei, ele fica assustado, um pouco desesperado, porque não era permitido. Agora, se homens querem trazer para si atributos da divindade, eles entendem que se de fato eles eram tão bons, ninguém poderia ficar triste em sua presença, e tudo isso é idolatria. Imaginemos nós diante de um Deus tão bom, tão misericordioso, que deu Jesus na cruz para nos salvar, que cuida de nós, que nos dá a vida eterna, que nos dá um lugar garantido nos céus, que tem nos sustentado, que tem abençoado a nossa família. Como é que nós vamos murmurar contra o nosso Deus? Como é que nós vamos deixar a tristeza tomar conta do nosso coração? Quando você entende, meu irmão, que você é amado, que você é eleito, que você foi lavado no sangue de Jesus, e apesar de você, ninguém te arrebata das mãos do Senhor, nada te separa do amor de Deus, você tem que se alegrar. Então, nessa manhã, que o Senhor traga alegria ao seu coração, meu irmão, que você se arrependa de uma vida triste, que você pregue o Evangelho para si mesmo, e relembre o quanto o Senhor te amou, e sabendo que Ele está vivo, Ele virá te buscar em glória, você reinará eternamente com Ele, e que nada na sua vida acontece por acaso, que você se alegre sempre no Senhor, porque Ele te amou e deu a vida na cruz por você. Que Deus te encha de alegria nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Que grande vitória nosso Senhor teve sobre a morte. Você tem experimentado em tua vida as bênçãos da ressurreição? Você está cheio de paz? A alegria do Espírito Santo é perceptível em sua vida?
que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos permita experimentar as bênçãos da ressurreição. Pastor, qual é a última bênção da ressurreição que o texto nos apresenta? A primeira qual é, irmãos? Paz. A segunda, a última bênção da ressurreição que o texto nos apresenta é missão. Qual é a última bênção da ressurreição? Missão. Leiamos, irmãos, a palavra de Deus no versículo 21. Versículo 21. Leamos todos juntos numa só voz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus ratifica com eles a bênção de que eles são cheios de paz. E porque eles têm essa paz, eles não podem guardá-la somente para si mesmos. E Jesus diz que ele é o apóstolo do Pai. O verbo grego aqui é apostelo, que significa que Jesus é o enviado do Pai. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor Jesus dá aos discípulos a comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele aparece ressurreto em Mateus 28, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, porque Jesus ressuscitou, a igreja tem que pregar o evangelho. Uma das implicações óbvias, um dos corolários naturais da ressurreição do nosso Senhor, é que porque ele ressuscitou, venceu a morte, ele salva o seu povo eleito por meio da pregação do evangelho. E aqueles discípulos, e nós que somos discípulos nos dias de hoje, temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque os pecadores só serão salvos, amados irmãos, se eles reconhecerem os seus pecados e ouvirem que Deus os amou e mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Portanto, meu irmão, se você quer ver os seus familiares aos pés da cruz, se você quer ver os seus amigos, Deus soberanamente converterá quem ele quiser, mas você tem que se levantar para dizer-lhes que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cumprir a missão, irmãos, é um grande desafio, mas é um privilégio doar a nossa vida por amor daquele que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Irmãos, há mais de 1,5 século atrás, chegou no nosso país um missionário jovem presbiteriano de 26 anos de idade, chamado Ashbel Green Simonton. Aquele moço tinha estudado pedagogia, foi autodidata no direito e estudou num dos melhores seminários da história da igreja. Seu professor de teologia foi o reverendo Charles Hodge. Ouvindo o reverendo Charles Hodge pregar um sermão sobre a importância de missões transculturais, Simonton se sentiu chamado para a obra missionária. No final do seminário, depois de pensar que ia para a Colômbia, entendeu que Deus o trazia para o Brasil. Simonton era um moço muito preparado. Ele tinha diversas propostas para permanecer nos Estados Unidos. Quando ele veio ao Brasil, a cidade do Rio de Janeiro nem saneamento básico tinha. Os escravos tinham que descer das montanhas com os excrementos de seus senhores para jogar no mar. Disseram a ele nos Estados Unidos, você é louco, Simonton. O que você vai fazer naquele país atrasado? Você vai pegar uma doença, você vai morrer. Há tantas pessoas aqui na América que precisam ouvir o evangelho. O que você vai fazer no Brasil? Simonton disse, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso se torna o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Aquele moço veio, depois alguns colegas dele,
Em 8 anos de Brasil, ele organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, em 1862. Com seus colegas, organizou o Presbitério do Rio de Janeiro nesta cidade de São Paulo. Em 1865, ordenou o primeiro pastor evangélico protestante do Brasil. Escreveu o nosso primeiro periódico evangélico, a Imprensa Evangélica. Fundou o nosso primeiro seminário, o Seminário Primitivo, onde foi seu aluno Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa, o pastor que plantou esta igreja na qual você está. Com 8 anos de Brasil, ainda muito jovem, Simonton, com 34 anos, veio à cidade de São Paulo visitar sua filhinha, que ela criada por sua irmã, porque sua esposa já tinha morrido há algum tempo. E com febre amarela, ele morre em nossa cidade, entregando sua vida jovem ao Senhor Jesus. Mas graças a Deus, porque aquele moço foi dirigido pelo Senhor, nós ainda somos abençoados até o dia de hoje, nesta igreja presbiteriana, ouvindo a palavra de Deus, porque alguém ouviu o chamado do Senhor e resolveu cumprir a missão. O grande missionário Charles Studd, missionário na China, na Índia e no Sudão, fundador da missão WEC, dizia: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Meu irmão, que você saia do anonimato, que você deixe de se envergonhar do Senhor Jesus. Ele desceu da glória e deu a vida na cruz por você. Que você, como alguém que foi impactado com o Evangelho, se levante para dizer a todos que Cristo te amou e deu a vida na cruz por você. Que Deus te use como instrumento para que pessoas conheçam a grande salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Que Deus nos levante como Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo para cumprir a missão de pregar o Evangelho nesta cidade, para nos envolvermos com a obra missionária, para fazermos toda a diferença nesse mundo, porque o nosso Redentor vive e Ele nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos use na pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer experimentar na sua vida as bênçãos da ressurreição? Que a sua fé esteja posta no Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor te encha de paz e de alegria, que você se levante para cumprir a missão, porque Deus te amou, mandou o Filho dele para te salvar, ele ressuscitou, venceu a morte. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, no cumprimento da sua missão como cristão. Que o Senhor te encha de paz, de alegria e faça de você um vaso de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos.